Salmo 139. Um salmo davídico, um salmo escrito por Davi. Salmo 139, vamos ler até o versículo 16. Salmo 139, do versículo 1 até o 16. Hoje falaremos dos atributos de Deus, apenas 3, da infinidade de atributos do nosso Senhor. Versículo 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia eu fugir da tua presença? Se subo aos céus, lá estás. Se fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar nas extremidades do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras demais para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Suas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos diante de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Vamos orar. Santo Deus, tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso. Que nessa noite possamos aprender mais de ti. Que nessa noite, ó Deus, possamos te conhecer um pouco melhor. Para, ó Deus, ficarmos também, junto com o salmista, maravilhados diante de quem tu és. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. O irmão pode se assentar. O nosso Deus é um Deus que precisa ser conhecido. Conhecer ao Senhor é o desafio daquele que quer adorá-lo, daquele que quer buscá-lo, daquele que quer ter uma vida de comunhão com o Senhor. Por quê? Porque a figura do nosso Deus, ela é uma revelação gradual. Deus se revela aos poucos. Ele não se revela por inteiro, até porque tão grande magnitude não seria sequer compreendida na mente humana. Quando Moisés pergunta quem é Deus, ele simplesmente diz, eu sou. E nas muitas aparições, mesmo lá no Gênesis, nós nunca vemos de fato uma apresentação que englobe tudo o que Deus é. No princípio criou Deus os céus e a terra. O Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. O Deus que cura, o Deus que salva, o Senhor dos exércitos, o Deus que ouve. Elohim, Yahvé, Chamá. Nomes de Deus da qual ele vai se apresentando aos poucos para os seus servos. É triste saber que os crentes não buscam querer conhecer mais a Deus. Quando nós amamos uma pessoa, quando nós queremos viver com uma pessoa, nós começamos a conhecer essa pessoa.
Eu vou querer saber do que ela gosta. Eu vou querer saber quais são as suas opiniões. Eu vou querer saber o que a incomoda, porque eu quero ter mais intimidade com essa pessoa. Mas aqueles que buscam a Deus, muitas das vezes não querem saber quem é Deus. Eles ouviram falar de um Deus que pode abrir o mar, ouviram falar de um Deus que faz maravilhas, ouviram falar da obra de Cristo Jesus, mas não mergulham em tentar conhecer quem é Deus. Nesse salmo, Davi está fazendo isso. Ele se sentou em algum lugar, começou a escrever, e ele está tentando na mente dele compreender quem é Deus. Ele está tentando aqui compreender o que é isso que está acontecendo. Eu não entendo como isso acontece. Isso é grande demais para mim. É maravilhoso, é surreal, está acima de qualquer coisa. Quando nós conhecemos melhor uma pessoa, nós sabemos se nós podemos confiar nela ou não, não é? Muitas das vezes nós somos iludidos por algumas pessoas. Pensamos que podemos confiar nelas, mas quando conhecemos melhor, descobrimos que não. A fé verdadeira em Deus, crer com todas as nossas forças, de que eu posso confiar nele, isso só acontece quando eu me dedico a conhecê-lo. Quando eu não conheço a Deus, eu não confio tanto nele. Mas quando eu começo a conhecer quem ele é, começo a ver suas maravilhas, começo a ver suas posturas, começo a meditar na sua palavra, eu começo a conhecê-lo e saber, eu posso confiar nesse Deus. Eu posso confiar nele. Por quê? Porque de todas as suas maravilhas, ele não falhou em nenhuma. Eu conheço a história dele, eu sei o que ele já fez, eu sei o que ele faz e sei também o que pode fazer na minha vida. E aqui nesse salmo nós somos apresentados a 3 aspectos de Deus, a 3 características de Deus, características que são próprias unicamente ao Senhor. Primeiro, dos versículos 1 ao versículo 11, nós vemos que ele é aquele que conhece todas as coisas, ele é onisciente, conhece tudo, sabe sobre tudo. Depois nós vamos ver que ele é onipotente, ele pode fazer todas as coisas e ele também é onipresente, está em todos os lugares. São as onipotências do Deus Todo-Poderoso. Onisciente, sabe tudo. Onipresente, está em todos os lugares. Onipotente, pode fazer todas as coisas. Davi medita nessas características de Deus nesse salmo e fica tão maravilhado que ele não consegue sequer dar um desfecho para isso que ele começa a escrever, de tão maravilhado que fica ao testemunhar. Vamos primeiro falar da primeira característica, versículo 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Então, parando aqui nesses 4 primeiros versículos, acho que é uma das primeiras características da onisciência de Deus. Primeiro, ele sabe tudo o que acontece em nossas vidas. Versículo 1, tu me sondas e me conheces. Então, o meu familiar pode não conhecer verdadeiramente quem eu sou. Aqueles que estão ao meu redor podem não conhecer verdadeiramente quem eu sou. Mas Deus me conhece. E quando nós falamos que Ele nos conhece aqui, nós estamos falando de um conhecer universal. Ele conhece cada pessoa que já pisou nesse mundo, desde o princípio até agora. Então vamos imaginar, só nos dias de hoje, registrados, fora os indigentes, nós temos aproximadamente 7 bilhões de pessoas no planeta. Deus conhece cada uma delas. E agora vamos lembrar de quantas já não morreram e de quantas ainda vão nascer.
Deus conhece a cada uma delas. O seu conhecimento não tem fim. Sabes quando me sento e quando me levanto. Ele sabe exatamente o que se passa na nossa vida. De longe, percebes os meus pensamentos. Ele também sabe aquilo que nós não externamos para ninguém, aquilo que está no nosso íntimo. Ele não apenas sabe aquilo que fazemos, mas sabe também aquilo que pensamos. Sabes muito bem quando trabalho, quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já sabes e conheces inteiramente, Senhor. Como assim? Ele conhece também o futuro. Então não há limites para o Senhor na questão do conhecimento. Ele conhece o passado, o presente, o futuro. Ele conhece cada história individual de cada ser que já pisou nesse mundo. Ele conhece os nossos pensamentos. E o que isso me traz? Isso me traz um temor santo. Eu sei que Deus está vendo tudo que eu faço. Eu sei que Deus está vendo as minhas obras. E sei que Ele está vendo o que está no meu coração também. Mas isso primeiramente me traz esperança. Porque se Ele está conduzindo a minha vida por qualquer caminho que seja, eu sei que Ele sabe o que é melhor para mim. O seu conhecimento não tem fim. Ele vê o meu futuro. Ele sabe exatamente o que é melhor para mim. Toda a minha vida pode ser depositada nele, porque eu posso não saber cuidar de mim mesmo, mas Ele sabe, porque o seu conhecimento não tem fim. Ele sabe tudo. O meu futuro é encoberto para mim, mas para Ele não. Ele sabe o que tem lá na frente. Por isso eu não devo me desesperar pelo hoje. Eu não devo me desesperar pelo agora. Eu preciso confiar nele. Por quê? Porque sabendo do meu futuro, Ele é mais do que capaz de conduzir a minha vida. Ele sabe o que é melhor para mim. Ele sabe das minhas dores e das minhas angústias. Ele sabe do meu sofrimento que ninguém mais conhece, nem mesmo aqueles que estão na minha casa. Ele sabe. Ele sabe das minhas necessidades. Antes de eu começar a orar, Ele já sabe o que angustia o meu coração. Eu posso descansar nele. Ele me conhece. Ele me conhece. Versículo 5. Tu me cercas por trás, pela frente, e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais. Está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Então, além dele conhecer, Ele também está em todos os lugares. É onipresente. Então, quando nós falamos que a presença do Senhor está conosco, nós não estamos errados em afirmar. De fato, sua presença está conosco. Mas há duas características para o que chamamos de presença de Deus. É comum quando alguém se desvia, a gente fala, essa pessoa está longe de Deus. Mas como ela pode estar longe de Deus se Deus está em todos os lugares? Então, o que nós precisamos entender é que a Bíblia trata a presença de Deus em dois aspectos. A presença literal. De fato, Deus está em todos os lugares. Está aqui agora, está na minha casa, está lá no baile funk, está lá no prostíbulo. Sua presença está em todos os lugares. Agora, a intimidade da sua presença. Quando a pessoa de fato desfruta do que é estar perto dele, da qual nós chamamos de a manifestação da presença de Deus, ela está somente na vida daqueles que o seguem e que aceitam o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Então a presença de Deus pode estar, no lugar do pecado, mas essa presença está lá com intimidade? Não. Essa presença está lá como um pai? Não. Está lá olhando com juízo. Mas a presença santa de Deus, sua presença que não apenas é o fato de estar em todos os lugares, mas também
de fato de nós sentirmos a sua presença numa questão íntima, ela está sobre a vida daquele que crê. E por que eu posso afirmar isso? Ele me cerca por detrás e pela frente e põe a sua mão sobre mim. Ele não apenas está ao meu derredor, ele também toca na minha vida. Então a sua presença está em todos os lugares. Então vamos imaginar, o Brasil, que é um país continental, Deus está em cada lugar desse país. Então vamos imaginar o mundo, Deus está em cada lugar do mundo. É por isso que o crente do Brasil pode adorar a Deus, é por isso que o crente do Japão pode adorar a Deus, é por isso que o crente de Israel pode adorar a Deus, porque Deus não se limita a lugares. A sua grandiosidade, a sua presença é tão maravilhosa que Ele está em cada lugar de forma específica e agindo de forma específica na vida de cada pessoa, em especial dos crentes. E o que isso traz ao meu coração? Versículo 6, tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado que eu não posso atingir, não tem como de fato compreender a grandeza do que nós acabamos de ler. Não tem de fato como compreender tamanha maravilha, mas eu posso, mesmo na minha pequenez, crer e confiar, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Deus está lá comigo. Se eu for para o hospital, Deus está lá comigo. Se eu for para minha casa, Deus está lá comigo. Não importa onde eu esteja, se eu viajo para outro país, se eu vá para a lua, Deus está comigo, a sua presença está comigo, e Cristo Jesus ratifica isso: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sua presença é real, Ele está comigo, Ele me cerca e me toca. Eu não estou sozinho, eu não estou sozinho nesse mundo. Nesse período de pandemia, o que mais abateu a gente? A solidão. Ficamos meses com a igreja fechada. Algumas pessoas moram sozinhas. Outras moram com parentes, mas que praticamente ia morar sozinho, porque não tem nenhum tipo de apoio dentro de casa. Mas há uma presença que doença nenhuma pode impedir de chegar à nossa casa. Há uma presença que tem livre acesso por cada lugar. Ainda que tentem impedir, não podem. A presença de Deus está em todos os lugares. A doença pode impedir que o meu familiar venha à minha casa, mas não pode impedir que o Pai Celestial vá. Ele está lá comigo. Ele está lá comigo. Isso alimenta a minha fé, porque eu já sei que Ele sabe todas as coisas. Eu sei que Ele está à frente de todas as coisas. Irmãos, o que é saber todas as coisas, amados? Quantas espécies de peixe existem nesse mundo? Quantas espécies de aves existem nesse mundo? Deus sabe. Quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça? Deus sabe. Quantas lágrimas já derramamos em todas as fases de nossa vida? Deus sabe. Por quantos lugares já andamos? Por quantos caminhos? Por quantas batalhas? Por quantas situações já passamos? Ele está conosco em cada uma delas. E se estamos aqui agora, é porque Ele nos sustentou. É porque a sua mão nos tocou. É porque Ele nos guardou e nos trouxe até aqui. Haverão situações na nossa vida que nós não vamos entender por que estamos passando por isso. Haverão situações na nossa vida em que nós não iremos compreender por que isso está acontecendo, mas eu preciso confiar. Ele sabe o que é melhor para mim e Ele está ao meu lado em toda essa caminhada. Esse é o nosso Deus. Versículo 7. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia eu fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar nas extremidades do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará.
Ele guia a minha vida. Ele está de mãos dadas comigo, como o pai com a criança pequena, que precisa segurar ali para a criança não se perder, para a criança não fugir. É também assim com as nossas vidas. Há um pai nos conduzindo. Há um pai nos conduzindo. Nenhuma criança questiona o caminho que o pai está seguindo. Talvez ela queira ir para outro caminho e faça birra, mas ela não questiona se o caminho é perigoso. Uma criança de 3 anos sendo conduzida para o pai: pai, não vamos passar por aqui não, que é perigoso. Pai, não vamos nesse lugar não, que eu acho que ali não é um bom ambiente para nós. Criança não tem essa noção. Nós, como crianças, às vezes fazemos birra porque queremos ir para outros lugares. Precisamos aprender a nos entregar nas mãos do nosso pai. Ele está não apenas me conduzindo, mas me sustentando. O pai guia o filho quando segura pela mão e bota ele para andar do lado. Sustenta o filho quando pega no colo e o leva até o caminho. O nosso Deus não apenas pega pela nossa mão e nos leva. Ele também nos coloca no seu colo e nos leva ao caminho que Ele quer. Ele sustenta a minha vida. Não há atribulação, não há batalha, não há luta que possa me derrubar, porque Deus está me sustentando. Eu posso sofrer? Posso. Posso adoecer? Posso. Posso enfrentar angústias da alma? Posso. Mas Deus está me sustentando. Eu posso descansar nele. Descansar nele. Como quando a criança adormece no colo do pai e da mãe, só percebe que está em casa porque acordou na cama. Às vezes dorme na rua, vai o caminho todo sendo carregado. Sabe nem o que está acontecendo. Não sabe. Quando acorda e cheguei em casa, quem me trouxe? Papai, mamãe. Quem nos trouxe até aqui? O nosso Pai que está nos céus. Ele tem nos guiado. Ele tem nos sustentado durante todo esse caminho. Versículo 11. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Onipresente, onisciente, onipotente. Para Ele, nada é impossível. Para Ele, nada é difícil. Então, ainda que para mim, minha vida esteja encoberta de trevas, para Ele não há trevas alguma. Para Ele não existe escuridão, porque para Ele não há causa que possa ser considerada difícil. Para mim, as minhas batalhas, as minhas aflições são difíceis. Para Ele não. Ele pode fazer tudo. E como nós sabemos que Ele pode fazer tudo? Vamos encerrar a leitura. Versículo 13 ao 16. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. O corpo humano. Já parou para pensar como funciona o nosso corpo? Como que tantos ossos, músculos, tantas veias, como é esse trabalho maravilhoso. Estamos só falando do corpo humano. Só o corpo humano, como isso aqui foi formado. Como que essa bolinha aqui consegue perceber a imagem. Como que isso aqui consegue captar o som. Como que o nosso corpo funciona e trabalha perfeitamente. A única razão do corpo não trabalhar perfeitamente é quando estamos doentes. É a única razão. Porque o corpo funciona, o corpo absorve o oxigênio para que as células do sangue continuem a fluir. O coração bombeia para o resto do corpo. O cérebro comanda, amados irmãos, você já pensou nisso?
Nós pensamos e mexemos o dedo, nós pensamos e mexemos a perna. Todo o nosso corpo está totalmente interligado. Quem desenhou cada detalhe disso, da qual Davi chama de obra maravilhosa? Foi Deus. E agora, indo além do corpo humano, e as aves? Como voam? Como migram? E os peixes? E os animais do campo? E os animais silvestres? E os animais de casa? Como tudo isso? E o cosmos? E as estrelas? E a terra que gira perfeitamente ao redor do sol? Como tudo isso foi feito? Foi meticulosamente criado por um Deus que pode fazer todas as coisas. Tudo que Ele faz é perfeito. Todas as suas obras são maravilhosas. Com a sua palavra, Ele criou tudo que existe. E com as suas mãos, criou o ser humano. Que maravilha é confiar nesse Deus. Porque se com a sua palavra Ele criou todas as coisas, o que é a minha doença diante dele? Se com a sua palavra Ele criou tudo, o que são as minhas angústias diante dele? O que é o problema no trabalho? O que é o problema na faculdade, na escola, na família? O que são as adversidades da vida diante daquele que conta as estrelas, diante daquele que conta a areia do mar, diante daquele que pesa as montanhas, diante daquele que sabe exatamente quantas gotas existem na terra, em todas as águas? Deus é onipotente. Eu preciso crer nisso. E eu preciso orar crendo nisso. Jesus nos ensinou, se tivermos uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, ordenaríamos que as montanhas se movessem e elas sairiam do lugar. Isso não é um absurdo. Isso é o poder do Deus Todo-Poderoso. Ele tem todo o poder e tem toda a autoridade. Então, diante de um Deus que é onisciente, sabe tudo, diante de um Deus que é onipresente, está em todos os lugares, e diante de um Deus que é onipotente, pode todas as coisas, como podemos nós nos deixar abalar e nos frustrar por esse mundo? Não podemos. Quando eu conheço bem uma pessoa, eu sei que eu posso confiar nela. Quando eu começo a conhecer quem é o meu Deus, eu tenho a certeza, eu posso confiar nele. Eu posso confiar nele. Eu posso confiar nele porque as doenças não são nada diante dele. As aflições não são nada diante dele. Ele tem todo o poder. Ele conhece a minha vida. Ele está junto comigo e ele pode fazer tudo o que eu preciso. Nele eu posso encontrar a resposta para todas as minhas necessidades, para todas as minhas dúvidas e angústias. Nele eu encontro a presença que jamais vai me desamparar. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o nosso Deus. É o Deus de Israel. É o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Foi o Deus que criou todas as coisas. Foi o Deus que ungiu nosso Senhor Jesus Cristo, da qual nosso Senhor Jesus Cristo é e sempre será eternamente Deus soberano sobre todas as coisas. É o Deus que ungiu os apóstolos para fazerem milagres e maravilhas. É o Deus que tem nos sustentado até aqui, tem feito milagres e maravilhas no nosso meio. Precisamos confiar nele. Precisamos entregar as nossas vidas nas mãos dele. Precisamos confiar totalmente. Ele está no controle de tudo. Ele é soberano. Ele é perfeito. Ele é maravilhoso. Se há alguma angústia em nossos corações, que elas caiam por terra diante da maravilha que é o Senhor. Se há algo perturbando as nossas vidas, que caiam por terra em nome de Cristo Jesus, porque o nosso Deus é maior. Se há em nós um sentimento de abandono,
sentimento de que estamos tão sozinhos, mesmo cercados de pessoas, que caia por terra em nome de Cristo Jesus, porque Ele está conosco todos os dias de nossa vida. E se há em nós a sensação de que está tudo bagunçado, tudo perdido, que está tudo um caos, que caia por terra em nome de Jesus, porque Ele sabe todas as coisas e está no controle de todas as coisas. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, maravilhoso Pai, Tu és onisciente, Tu sabes exatamente o que se passa nas nossas vidas, ó Deus. Tu conheces, ó Deus, cada uma das nossas necessidades. Antes de nós começarmos a orar, Tu já sabes exatamente o que vamos dizer. Ó Deus, ensina-nos a confiar em Ti, Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a saber que Tu está conduzindo a nossa vida por um caminho que é bom, por um caminho que é perfeito, por um caminho que é agradável. Ainda, ó Deus, que nós não compreendamos, que possamos confiar em Ti, Senhor, porque Tu sabe exatamente o que é melhor para nós, ó Deus. Tu sabes, Senhor, Tu sabes. Ó Deus, Tu és onipresente, estás em todos os lugares, ó Deus. Não há pandemia que nos afaste de Ti, não há angústia que nos afaste de Ti, não há luta que nos afaste de Ti. Se formos para o hospital, lá Tu estás. Se estamos em casa, lá Tu estás. Se estamos aqui agora na Tua presença, aqui está também a Tua presença manifesta conosco. Nós nunca estamos sozinhos, ó Deus. Quando vier o sentimento de abandono, quando vier, ó Deus, o sentimento de solidão, quando vier o sentimento de que parece que estamos entregues ao caos desse mundo, lembra-nos, ó Deus, que a Tua mão está nos guiando, que a Tua presença está nos sustentando. Tu estás conosco. Não somos abandonados nem desamparados. Há um Pai maravilhoso cuidando de nós. É o Senhor. Ó Deus, Tu és onipotente. Nada é impossível para Ti. Nada pode Te parar. Nada pode impedir o Teu agir. Não há patrão, não há colega, não há inimigo, não há político, não há perseguidor, não há doença, não há fome, não há angústia, não há escassez, não há situação alguma que possa impedir os Teus milagres e as Tuas maravilhas na nossa vida. É por isso que oramos a Ti, é por isso que clamamos a Ti, porque aquilo que para nós é impossível, para Ti não há nada impossível. Nada. Ensina-nos a confiar no Teu poder, Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a confiar nas Tuas maravilhas. Que, ó Deus, a Tua palavra venha rasgar os nossos corações nessa noite. E que os nossos olhos se abram para que nós possamos Te conhecer melhor. Saber quem é Tu e o que Tu faz nas nossas vidas, Senhor. Vamos nos colocar de pé. Amados, nós lemos sobre um Deus tão grande, né? Tão grande. E aí fica a pergunta, por que um Deus tão grande se importa conosco? O que nós temos para oferecer a Ele? A alguém que sabe todas as coisas. Por que Ele se importa com a nossa oração se Ele sabe todas as coisas? Um Deus que está em todos os lugares. Por que Ele se importa que a gente venha para a igreja se Ele está em todos os lugares? Um Deus que pode fazer todas as coisas. O que é? O que é isso aqui que a gente faz para Ele se Ele pode tudo? De nós para Ele não podemos dar nada. Nada, nada, nada. É aí, quando nós entendemos quem Ele é, que nós passamos a compreender quão grande é o amor dEle para conosco. Porque Ele não precisa de nós para nada, mas mesmo assim entregou Seu Filho em nosso lugar. Esse Deus onipotente, onipresente, onisciente se fez carne como nós. Passou todas as angústias que nós passamos, se fez homem, morreu em nosso lugar, ressuscitou ao terceiro dia e hoje está ao nosso lado, e está também à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. É o nosso Deus,
É o Deus que nós vamos celebrar hoje no Natal. Nessa semana natalina, não se prenda às luzes, não se prenda aos presentes. Lembre-se disso. Esse Deus tão grande se fez homem por mim. Por mim. Eu posso me sentir rejeitado por esse mundo todo. Há alguém que me amou a ponto de entregar tudo o que tinha, morrer no meu lugar e me dar vida. Ele venceu aquilo que homem nenhum pode vencer. Ele venceu a morte. E por isso que hoje nós cremos que nós não morremos, nós passamos da morte para a vida. Ele conquistou para nós a vida eterna que está nos céus. É por isso que durante todos esses anos, em 30 e poucos anos aqui de Igreja Cristiana Nova Vida, quantos irmãos já não se perderam ao longo do caminho, se perderam no sentido de perder a vida? Quantos? Irmão Carlos Alberto, irmã Geni, tantos irmãos que nos abençoaram tanto, que ao longo do tempo, devido à enfermidade, devido à velhice, nos deixaram, mas não houve morte alguma para essas vidas. Houve apenas um descanso e um mudar de território, um mudar de endereço, porque esses crentes em Cristo hoje vivem eternamente com o Senhor. Até mesmo a morte não pode impedir o poder de Deus. Nada pode nos separar dele, nada. Nem a morte nos separa dele, porque ele nos chama da morte para a vida. Esse é o Deus maravilhoso que está conosco, irmãos. É por isso que precisamos ter paz. É por isso que precisamos descansar. É por isso que precisamos ter fé. Porque ele não é um Deus de gesso, ele não é um Deus de madeira. Ele é o Todo-Poderoso. Vamos entregar ao Senhor o nosso culto dessa noite. Ó Deus poderoso, nós te agradecemos, Senhor. Não fomos nós, ó Deus, quem escolhemos vir aqui. Foi Tu que nos chamou primeiro, ó Deus. Tu nos conduziu até aqui, Senhor. Tu, ó Deus Todo-Poderoso, nos acompanhou todo esse caminho. E aqui e agora está fazendo o impossível nas nossas vidas. Está trabalhando nas nossas vidas, nós cremos nisso. Nós cremos que quando oramos pelos pedidos de oração, Tu está agindo, Senhor. Tu está trabalhando. Porque Tu és maravilhoso, Senhor. A nossa mente não consegue compreender o quão maravilhoso Tu és. Tu és grande, exaltado, magnífico. Maravilhoso é o Teu nome. Não há outro igual a Ti. Não há outro, Senhor. Glórias sejam dadas a Ti hoje e eternamente. Que, ó Deus, nesse período natalino nós nos lembremos, Senhor. Nos lembremos o que Tu fez por nós na cruz. Meu Deus, não precisas de nós para nada, mas nós carecemos de Ti para tudo, Senhor. Precisamos de Ti, ó Deus. E obrigado porque o Senhor está nos alimentando com a Tua presença, Senhor. Aleluia. Se há, ó Deus, entre nós e nos nossos corações alguma incredulidade, alguma falta de fé, Senhor, que caia por terra agora em nome de Cristo Jesus. E que possamos nós, ó Deus, crer e confiar no Deus que se apresentou e que se revelou a nós nessa noite. No Deus maravilhoso que se apresentou a nós. O Deus que pode tudo, sabe tudo e está em todos os lugares. Meu Deus, sabemos que Tu vai nos conduzir nessa semana porque Tu conhece tudo. Sabemos, ó Deus, que Tu vai nos acompanhar porque Tu estará conosco. E sabemos também que fará maravilhas na nossa vida, pois Tu pode todas as coisas. Nós entregamos a Ti os louvores, as orações, a adoração que ao Teu nome é devida, no nome santo de Cristo Jesus. E que toda a igreja diga: vamos dar uma salva de palmas ao nome do Senhor. Pois Ele é grande, pois Ele é poderoso, pois Ele é exaltado, pois Ele é magnífico. Aleluia. Glórias, glória, glória, glórias ao Teu nome, Senhor. Glórias a Ti eternamente. Vá em paz, meu irmão. Que Deus te guarde e te proteja em nome de Cristo Jesus. Até quarta-feira, querendo Deus, onde nós celebraremos a Santa Mesa do Senhor.